Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos já na nossa aula número 28, hoje é sexta-feira, dia 10 de julho, e eu espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Aqui comigo está tudo ótimo também. Eu espero que vocês estejam trancadinhos dentro de casa, porque é o único jeito de se prevenir dessa doença horrorosa aí. Pessoal, eu gostaria que vocês abrissem aí o texto de leitura e produção de texto, tá? Agora a gente dá uma pausa no livro de gramática. Lá no livro de gramática nós vimos toda aquela parte de advérbios, tá bom? Fizemos exercícios todos. Agora a gente vem para o livro de leitura e produção de texto e depois voltamos. Vai intercalando, né? Mais ou menos uma semana cada um. Lá no livro de leitura e produção de textos, o texto que nós vamos estudar está na página 80, tá? Mas é interessante dar uma olhadinha um pouco antes para a gente ver a beleza dessa foto, né? Veja aqui. Festa da Taquara, na aldeia Iaualapiti, no município de Gaúcha do Norte. Veja a beleza da decoração do corpo de cada um desses índios, né? A expressão facial, os instrumentos que eles usam, os adereços que eles usam, né? Isso aqui é Brasil também, né? O Brasil é feito aí de uma miscigenação. E é por isso que é importante estudar um pouco da cultura deles também, né? Lá na página 80, o texto é Descobrindo os Brancos. E lá naquela parte em vermelho está escrito assim, olha, 1A. Leia o título do texto a seguir. Qual experiência marcante você acha que ele tenta resumir? Então, se nós olharmos o título, Descobrindo os Brancos, e depois a gente olhar lá de onde o texto foi retirado, nós vamos entender. Então, veja, lá na página 81 você tem a indicação bibliográfica. Lá diz assim, ó, depoimento de Davi Copenau Yanomami, recolhido e traduzido por Bruce Albert, na Maloca Uaturiki, setembro de 1998. Povos indígenas do Brasil, tal. Então, olha, esse texto foi escrito por esse indígena aqui, ó. Olha o nome dele aqui debaixo da foto. Davi Copenau Yanomami, foi uma palestra na 12ª Festa Literária Internacional de Paraty. Então, ele falou, e alguém falou na língua dele, alguém chamado Bruce Albert anotou e traduziu para o português tudo o que ele foi falado, tá? Então, quando ele fala Descobrindo os Brancos, vai mostrar o contato, o primeiro contato do indígena com o branco, tá? Então, vamos ver. Primeiro eu preciso que vocês numerem os parágrafos. Na frente de há muito tempo, você coloca o número 1. Na frente de foi lá que encontraram, número 2. Na frente de mas foi bem mais tarde, 3. Na frente de quando aqueles estrangeiros, 4. Na frente de pensávamos, 5. E na frente de mais tarde, 6. Então vamos lá. Descobrindo os brancos. Há muito tempo, meus avós que habitavam Muramabi Aruapi, uma casa situada muito longe, nas nascentes do rio Tototobi, iam às vezes visitar nas terras baixas outros Yanomami estabelecidos ao longo do rio Aracá. Foi lá que encontraram os primeiros brancos. Esses estrangeiros coletavam fibras de palmeira piaçaba ao longo do rio Aracá. Durante essas visitas, nossos mais velhos obtiveram seus primeiros facões. Eles me contaram isso muitas vezes quando eu era criança. Naquele tempo, eles só encontravam brancos ao viajar muito longe de sua aldeia e não iam vê-los sem motivo simplesmente para visitá-los. Haviam visto suas ferramentas metálicas e as cobiçavam, pois possuíam apenas pedaços de metal que o mama deixara. Os antigos Yanomami possuíam fragmentos de facões e de machados muito gastos, que obtinham por um complexo circuito de trocas interétnicas, mas cuja origem atribuíam ao Mama, seu herói cultural. Mas foi bem mais tarde, quando habitavam os Maracana, mais para o lado da foz do rio Tototobi, que os brancos visitaram nossa casa pela primeira vez. Na época, nossos mais velhos estavam ainda todos vivos e éramos muito numerosos, eu me lembro. Eu era um menino, mas começava a tomar consciência das coisas. Foi lá que comecei a crescer e descobri os brancos. Eu nunca os vira, não sabia nada deles, nem mesmo pensava que eles existissem. Quando os avistei, chorei de medo. Os adultos já os haviam encontrado algumas vezes, mas eu nunca. Pensei que eram espíritos canibais e que iam nos devorar. Eu os achava muito feios, esbranquiçados e peludos. Eles eram tão diferentes que me aterrorizavam. Além disso, não compreendia nenhuma de suas palavras emaranhadas.
Parecia que eles tinham uma língua de fantasmas. Eram pessoas da comissão. Os mais velhos diziam que eles roubavam as crianças que já as haviam capturado e levado com eles quando tinham subido o rio Mapulaú no passado. Era por isso também que eu tinha muito medo. Estava certo de que também iam me levar. Meus avós já haviam contado muitas vezes essa história e eu os ouvira dizer: sim, esses brancos são ladrões de crianças. E tinha muito medo. Por que eles levaram aquelas crianças? Eu me pergunto isso ainda hoje. Quando aqueles estrangeiros entravam em nossa habitação, minha mãe me escondia debaixo de um grande cesto de cipó no fundo de nossa casa. Ela me dizia então: não tenha medo, não diga uma palavra. E eu ficava assim, tremendo sob meu cesto sem dizer nada. Eu me lembro, no entanto, devia ser realmente muito pequeno, senão não teria cabido debaixo daquele cesto. Minha mãe me escondia, pois também temia que os brancos me levassem com eles, como tinham roubado aquelas crianças da primeira vez. Era também para me acalmar, pois eu estava aterrorizado e só parava de chorar quando estava escondido. Todos os bens dos brancos me assustavam também. Tinha medo de seus motores, de suas lâmpadas elétricas, de seus sapatos, de seus óculos e de seus relógios. Tinha medo da fumaça de seus cigarros, do cheiro de sua gasolina. Tudo me assustava, porque nunca vira nada de semelhante e ainda era pequeno. Mas, quando seus aviões nos sobrevoavam, eu não era o único a ficar assustado. Os adultos também tinham medo. Alguns chegavam mesmo a romper em soluços e todo mundo fugia para a mata vizinha. Nós somos habitantes da floresta, não conhecíamos os aviões e estávamos aterrorizados. Pensávamos que eram seres sobrenaturais voadores que iam cair sobre nós e queimar todos. Todos tínhamos muito medo de morrer. Eu me lembro que também tinha medo das vozes que saíam dos rádios e da explosão dos fuzis que matavam a caça. Perguntava-me o que todas aquelas coisas que pareciam sobrenaturais poderiam ser. Perguntava-me também por que aquelas pessoas tinham vindo até nossa casa. Mais tarde, realmente comecei a crescer e a pensar direto, mas continuei a me perguntar: o que os brancos vêm fazer aqui? Por que abrem caminhos em nossa floresta? Então, esse é o texto, é o relato do indígena, né? Só para relembrar o nome dele, é Davi Copenaua Yanomami. E aqui embaixo tem um pedacinho sobre ele. Davi Copenaua Yanomami, nascido em 18 de fevereiro de 1956, é um pajé do povo indígena Yanomami que vive nos estados brasileiros do Amazonas e de Roraima. É também o porta-voz de sua etnia, tendo se apresentado na ONU e recebido uma premiação do Programa para o Meio Ambiente dessa instituição por sua defesa da floresta amazônica e sua atuação pela ecologia. Como escritor, publicou o livro A Queda do Céu, que apresenta uma visão indígena do mundo, da natureza e do tempo. Nele também pode ser encontrado o relato assim, tá? É interessante você ver aí a visão do indígena relatando o encontro com o branco, né? O encontro de medo, porque ele era uma criança, ficava escondido debaixo de um cesto quando o branco chegava e ele tinha medo de tudo, né? Ele tinha medo do sapato do branco, ele tinha medo do cigarro do branco, do cheiro de gasolina. E dos aviões, não era só a criança que tinha medo, né? Ele conta que não era somente ele que tinha medo dos aviões. Os grandes, né, os indígenas adultos também tinham medo, porque para eles aquilo era uma máquina de outro mundo, né? Algo que voava e expelia fumaça. Então vamos, pessoal. Lá na página 82, vocês têm um exercício para fazer aí no livro mesmo, só que coloca no cantinho do livro a data de hoje, tá? 10/7, você escreve lá no cantinho qual é a data. Então vamos lá. 1. Releia o título do relato. Que relação há entre ele e o tema do texto? Assinale as alternativas ou a alternativa correta ou corretas. A. Em diversos relatos históricos, o encontro entre indígena e não indígena é apresentado do ponto de vista do colonizador. De forma oposta, esse texto apresenta o ponto de vista de um indígena sobre o primeiro contato, quando ainda criança, com um não indígena. B. Descobrir quem é não indígena no relato do pajé pode se referir à experiência de conhecer as intenções dessas pessoas, já que ele explica que não sabia nada delas, apenas ouvia relatos cercados de lendas. E C.
A palavra descobrindo está no gerúndio porque o texto, embora esteja no passado, contém um relato sobre o momento exato em que esse primeiro contato aconteceu. Então vamos lá, pessoal. Exercício 1, você tem as alternativas A, B e C, está pedindo qual é ou quais são as corretas. A correta ou as corretas. A letrinha A está certa, sabe por quê? Deixa eu explicar para vocês. Na letrinha A, ele fala assim que, olha, esse texto mostra o encontro entre o indígena do ponto de vista do indígena. Normalmente nós estamos acostumados a ver esses relatos do ponto de vista do colonizador, do dono da terra. Então a letrinha A está correta por isso, porque fala assim, ó, esse texto apresenta o ponto de vista de um indígena sobre o primeiro contato, quando ainda criança, com um não indígena. Na letrinha B também, a letrinha B também está correta, e nós vamos ver por quê. Quando ele fala descobrir quem é não indígena, também se refere a descobrir as intenções dessa pessoa. Por exemplo, assim, ó, vem vindo um não indígena, vem vindo um branco, né? Qual a intenção dele? Será que ele quer roubar a criança? Será que ele quer matar? Será que ele quer só pegar as armas dos indígenas, os alimentos, as plantações? Então, é isso, tá? Descobrir quem é não indígena pode se referir à experiência de conhecer as intenções dessas pessoas. E a letrinha C, pessoal, ela não está correta, tá? Ela não vai ser assinalada, porque aqui fala de gerúndio. O gerúndio normalmente mostra uma ação que é feita no momento da fala. Então, por exemplo, eu estou explicando, o aluno está ouvindo. Então, esse gerúndio explicando, o aluno está ouvindo, essa terminação NDO de gerúndio tem essa função, mostrar algo que é feito no momento da fala. Só que aqui na alternativa C, ele fala assim, ó, a palavra descobrindo está no gerúndio porque o texto, embora esteja no passado, contém um relato sobre o momento exato que esse primeiro contato aconteceu? Não, ele está lembrando do contato que aconteceu com o indígena. Então a letrinha C aí não está correta, tá? No exercício 2, pessoal, é muito importante primeiro analisar o mapa, até. Primeiro a gente pode começar por esse mapa pequenininho aqui em azul marinho, mostrando aqui, olha. Observe esse mapa com a delimitação de terras indígenas Yanomamis na região norte do Brasil. Então veja, onde é que está essa parte da região norte, onde as terras Yanomamis estão delimitadas. O que quer dizer terras delimitadas? Terras que o governo foi lá e falou assim, olha pessoal, daqui até aqui, aqui, essas terras são dos indígenas, tá? Então delimitar é isso, o governo vai lá e determina, esse pedaço aqui é dos indígenas. O branco não pode entrar sem autorização, ele não pode cortar as árvores, ele não pode matar os animais, ele não pode poluir a água. Então delimitar terra é um trabalho que é feito pelo governo, tá? Então as terras demarcadas dos Yanomamis são essas daqui, do quadrinho vermelho. E esse quadrinho vermelho representa o quê? Todo esse pedaço que passa aqui por Roraima e pelo Amazonas e avança pela Venezuela. Então você tem aqui a terra indígena Yanomami e a área de presença Yanomami na Venezuela. Então veja, ocupa uma parte do Brasil e uma parte da Venezuela. Certinho? É uma área muito grande, tá? É de um instituto confiável, lá, Instituto Socioambiental, e aí tem o site de onde foi tirado. Agora, olhando para esse mapa de novo, vamos ver aí o exercício 2. Então, você tem A, B, C e D. Vamos ver o que tem de importante aqui. Assinale a afirmação correta sobre a relação entre o texto e o mapa. A. O mapa deveria apresentar os fios citados no texto para auxiliar o leitor a compreender melhor o Renato de Davi Copenaua. B. A região mencionada no texto corresponde a parte do estado do Amazonas, porém as características do espaço geográfico, como a floresta densa e os rios, não importam para o conteúdo do relato e não interferem nos fatos contados. C. As palavras usadas pelo povo Yanomami para nomear lugares e rios, como Muramá, Araope, Maracana, Toototóbio, não aparecem no mapa porque esses nomes são apenas lendários. E D. O mapa delimita os lugares relatados por Davi Copenaua e é importante para o leitor compreender melhor o texto, já que essa história é diretamente ligada ao ambiente amazônico. Pessoal, a alternativa mais coerente é a alternativa D.
A fala dos nomes dos rios. Ele não fala no relato dos rios, então não precisa aparecer no mapa também. Na letrinha B, aqui fala assim, ó, a floresta densa e os rios não importam para o conteúdo do relato, não interferem. Não, elas importam sim, tá? Saber onde está a floresta amazônica é importante, porque dela depende o povo Yanomami. Na letrinha C, os nomes usados ali, Morumabe, Maracana, não aparecem no mapa porque esses nomes são apenas lendários. Não, não são nomes lendários, tá? Nomes lendários aí dá a impressão que é uma imaginação. Esses nomes estão escritos na língua tupi. Então a D aí é a correta, certo? 3. Releia o trecho a seguir e assinale a ou as alternativas que interpretam ou interpretam de forma correta. Eram pessoas da comissão. Os mais velhos diziam que eles roubavam as crianças, que já as haviam capturado e levado com eles quando tinham subido ao rio Mapulaú no passado. Era por isso também que eu tinha muito medo. Estava certo de que também iam me levar. Meus avós já haviam contado muitas vezes essa história. Eu os ouvira dizer. Sim, esses brancos são ladrões de crianças. E tinha muito medo. Por que eles levaram aquelas crianças? Eu me pergunto isso até hoje. Letrinha A. No restante do relato, percebe-se que a visão infantil do indígena acaba se transformando, pois ele conta como compreendeu a cultura dos não indígenas. B. A pergunta por que eles levavam aquelas crianças permite concluir que Davi Copenaua, quando menino, pensava que o sequestro de crianças indígenas pelos não indígenas era mais do que uma história infantil, ou seja, ele acreditava que era realidade. C. O medo descrito no relato é causado por uma história contada pelos mais velhos para assustar as crianças, como uma lenda educativa, assim como o bicho-papão, o quibungo na Bahia e o mapinguari no Amazonas. D. O nome comissão, para se referir aos não indígenas, mostra que os indígenas conheciam pouco aqueles visitantes e que não havia uma relação clara entre eles. As alternativas aqui, pessoal, do número 3, então vamos lá, tem A, B, C e D. As alternativas corretas são a B e a D. A não está correta. No restante geral, percebe que a visão infantil do indígena acaba se transformando. Não, no final do relato, ele não fala se entendeu a cultura do branco, tá? E a C também não está correta, porque está aqui falando assim, ó. O medo descrito no relato é causado por uma história contada pelos mais velhos para assustar as crianças como uma lenda educativa? Não. Aquilo não era uma lenda, né? Pode ser que realmente alguns brancos tenham tomado crianças indígenas, não se sabe. Bom, exercício 4. Então aqui ficou a B e a D, né? Os 3 últimos parágrafos do relato descrevem o medo que o narrador sentiu quando criança diante dos artefatos dos não indígenas. Mas mesmo depois de crescer, ainda havia uma grande desconfiança em relação aos brancos. Como é possível interpretar esse sentimento? Explique citando trechos do texto e interpretando-os. Olha, tudo era causa de medo para a criança, né? Ele fala assim, tudo do branco causava medo. Desde o sapato até o cigarro, tudo. Então, ó, tudo causava medo na criança indígena. Tudo relacionado ao branco, né? Então, o que causava medo? O sapato usado pelo branco, porque os indígenas não usam sapato, então eles achavam aquilo muito estranho, né? Como assim ele usa aquele negócio no pé? O sapato usado pelo branco, a fumaça do cigarro, o cheiro de gasolina, que o indígena não conhecia, porque ele não tinha acesso a motores, né? O cheiro de gasolina e a fala, né? E a linguagem. Aqueles sons do português eram muito estranhos para os indígenas, ele também não entendia. E a língua falada, totalmente diferente da língua Yanomami.
Então, olha, tudo isso causava muito medo na criança, né? Então imagina você, uma criança indígena, chega alguém usando sapato, você já fica assustado, chega alguém fumando, né? Chega alguém com um carro, aquele carro tem cheiro de gasolina, chega alguém ali falando entre eles uma outra língua, então tudo isso era motivo de medo, principalmente para a criança, né? Certinho? Deu tempo de copiar aí? Então vamos ver lá na página 84, enquanto vocês terminam de copiar, né? Então olha lá. Página 84, exercício 1. Complete o quadro com algumas características do texto gênero textual relato pessoal, usando como referência o texto Descobrindo os Brancos. Então, pessoal, voltando só um pouquinho, né? Esse texto que nós lemos da página 80 e 81 pertence ao gênero relato pessoal. Quando a pessoa conta alguma coisa que aconteceu na vida dela, ela está fazendo um relato pessoal. Então é mais um gênero textual. É mais um tipo de texto, né? Então, mais uma vez eu falo, quando você identifica o gênero textual daquilo que você está lendo, daquilo que você vai ler, fica muito mais fácil o entendimento. Então, se você olhar e já perceber que aquilo é um relato, você pensa assim, nossa, ele vai falar da vida dele, vai falar da infância, o que aconteceu. Então, você já direciona a sua leitura. A leitura de um gênero textual é diferente, as leituras são diferentes. Você lê de uma maneira diferente o bilhetinho do namorado, o bilhetinho da mãe, a mensagem do WhatsApp. Tá? O livro de história, de ciência, de português é lido de um jeito, a receita de bolo é lida de outro jeito. Por quê? Porque as intenções escritas são diferentes. A intenção de comunicação é diferente e a leitura também é diferente, tá? Então vamos ver, lá no primeiro quadrinho, esse é o exercício 1, então o primeiro quadrinho está escrito assim, quem relata a história, o que você vai escrever ali na frente? Quem é que está contando a história? O índio, qual é o nome do índio? Dave, né? Copenaua. Certinho? Depois, qual é o objetivo da história? Para que serve essa história? Por que essa história foi escrita? Para apresentar o relato do pajé, para mostrar como é a vida dele, né? Então, mostrar certo? Mostrar o relato do índio, ele é um pajé na tribo dele, sobre a vida dele, sobre o primeiro encontro dele com os brancos, né? Com a raça branca. Ele era ainda criança, o que ele sentiu. E o último quadrinho aí, onde é publicada, vendida ou distribuída a história? Então, aqui esse relato foi ouvido por uma pessoa, traduzido para o português e publicado foi publicado na internet, em um site, né? É isso, então vamos lá. O relato foi registrado e traduzido, então tinha que ser alguém que soubesse a língua indígena e pudesse passar para o português, né? E ele foi publicado em um site. Certinho?
Isso, então, quem escreveu, qual o objetivo e onde foi publicado. Essas perguntinhas são muito importantes quando você lê um texto, né? Para você clarear a cabeça, né? Ah, por que escreveu? Quem é que escreveu? Quem escreveu publicou isso onde, né? Então, um minutinho aí para vocês copiarem. Certo? Exercício 2 é de letrinha A. E depois aqui acho que dá para fazer letrinha B. Então vamos lá. Releia o trecho a seguir e responda as questões. Na época, nossos mais velhos estavam ainda todos vivos e éramos muito numerosos. Eu me lembro. Eu era menino, mas começava a tomar consciência das coisas. O relato é escrito em primeira pessoa. Circule no trecho as palavras que comprovam essa afirmação. Então, olha, quando ele fala assim, nossos, ele está se referindo à primeira pessoa. O que mais? Nossos mais velhos e adultos, éramos também, mostra que está conjugado em nós. Se está conjugado em nós, a primeira pessoa se inclui, tá? Eu me lembro, eu e me também mostram a primeira pessoa, mas começava a tomar consciência das coisas. Eu era um menino, mas começava também, é um verbo conjugado em primeira pessoa. Tá? Então, todas essas palavrinhas aqui mostram que o texto é escrito em primeira pessoa. Nossos e éramos, porque está a primeira pessoa e mais alguém, no caso aí a família dele, né? Eu, me e começava. Letrinha B, você tem aí um falso e verdadeiro, você tem 4 parênteses, né? 1, 2, 3 e 4. Então vamos ver aí qual que é falso, qual é verdadeiro. Em relação às formas verbais utilizadas, escreva se cada afirmação é verdadeira ou falsa. O tempo predominante no trecho é presente no indicativo, como em eu me lembro, que é o tempo em que os fatos narrados acontecem. Não é o presente. Quando ele fala assim, eu me lembro quando o homem branco chegou. Não, o homem branco chegou, isso aí é passado, tá? O uso do presente revela que o relato está sendo feito no tempo atual, pelo autor do texto. A pessoa que vivenciou o que é contado, sim, ele está falando de algo que aconteceu no passado, mas que ele está narrando naquele momento. Terceiro, o tempo predominante no trecho é o pretérito imperfeito do indicativo, como em eu era um menino, que se refere à experiência ocorrida no passado, certinho? Verdadeiro. O uso do pretérito imperfeito se refere a um tempo mítico, a um passado distante e diferente do passado cronológico, como em nossos mais velhos estavam ainda todos vivos. Não. Tá? Então é importante saber essa questão dos tempos verbais para saber se ele está falando de um tempo passado que realmente aconteceu ou um passado que poderia ter acontecido, certo? Então eu vou parando por aqui, tá? Depois eu deixo para vocês a lição de casa. E um bom final de semana para todo mundo.